Dia intenso no Solo de Inovação da Festa da Uva. Assim foi a quarta-feira com a programação do Inova RS, programa da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. Das 14h às 22h ocorreram painéis sobre turismo, legislação e inovações em áreas como viticultura e mercado de jogos digitais no estado. O objetivo do Inova RS Summit é concentrar em um único dia as discussões relacionadas à inovação na região da Serra Gaúcha, além de divulgar de forma mais ampla o Inova RS. A região da Serra, ela é referência para todo o país, né, por diferentes aspectos. Agora mesmo nós estávamos ouvindo aqui no Solo da Inovação sobre a área do turismo, né, que é uma área da qual nós já discutimos muito o quanto é pujante toda a Serra, não só para o nosso estado em termos de turismo, mas também para o nosso país. Além da Serra, o Inova RS está presente em outras 7 áreas do Rio Grande do Sul. Por aqui, são 49 municípios focados na inovação metalmecânica, turística e de cidades inteligentes. Hoje nós temos um ecossistema regional de inovação muito integrado. É uma característica aqui da Serra Gaúcha, a colaboração está muito forte. Nós temos as 4 pás da hélice, como a gente cita neste ambiente de inovação. Sociedade civil organizada com as entidades empresariais, por exemplo, empresas mesmo inovadoras participando, poder público muito representado aí pelos municípios, por prefeitos, vice-prefeitos, representantes de inovação dos municípios e junto com isso a academia. Então nós estamos com um ecossistema bem integrado com todas essas forças produtivas aliadas para fazer o desenvolvimento da inovação na Serra Gaúcha. A programação reuniu autoridades de diversos municípios, além de profissionais de várias áreas e pessoas da comunidade. Para mim foi bem importante, acho uma iniciativa muito legal de Caxias do Sul, do prefeito Adiló, do secretário Giane, está trazendo o Inova RS aqui para dentro, está trazendo o Sebrae X também aqui para dentro e despertando essa inovação. Para mim já faz um sentimento para a festa de trazer uma inovação com o setor de inovação aqui dentro, né? Achei bem legal, acho que está sendo bem proveitoso, tenho a oportunidade já de participar da assinatura do decreto da Lei de Inovação, que vai ser muito importante aqui para Caxias do Sul e certamente também para Flores da Cunha e região toda como um todo. Então estou achando bem legal. Eu que sou, né, de origem de outra região do estado, sempre vemos de que forma podemos nos inspirar nas ações que a Serra Gaúcha vem desenvolvendo. Em paz e harmonia, tem luz e alegria, no sul do país, a festa está no ar, vem pra ser feliz, vem comemorar. Que a Serra Gaúcha já inova. Mas, como eram 3 os objetivos, a Serra Gaúcha, então, optou, através dessa mesa gestora, através de uma inovação na área do turismo, uma inovação em cidades inteligentes, cidades digitais, como queiram ler, né? E a indústria 4.0. São 3 setores que a Serra Gaúcha deliberou como essencialmente estratégico para o futuro da nossa macro-região. E, a partir de então, se constituiu um comitê estratégico com essa missão, né? Um comitê técnico e grupos de trabalho nessas 3 áreas. Eu fiquei designado como líder executivo do grupo de trabalho na área do turismo, onde a gente começou, então, a partir deste grupo de trabalho, fazer uma pesquisa bastante abrangente no início, mas depois muito focada e minuciosa do que seria inovação na área do turismo, né? Então a gente começou a fazer um trabalho, daria para se dizer a nível global, né, de quais eram as principais iniciativas, né, e projetos mundo afora na área do turismo,
o que nos levou uma caminhada que a gente vai apresentar a partir de agora aqui para vocês. Acho que, Silvia, tu passa para mim? Bom, então, aqui temos uma cronologia de tempo. Começou esse trabalho ainda em 2020, a ideação, 2021 a construção e planejamento, e começou a execução ainda no final de 21. E agora, no ano de 2022, a gente está em vias, né, de levar a cabo todo esse processo. Pode passar, faz favor, Silvia. Então tá, nós vamos falar então, pessoal, de sistemas de inteligência turística. Quando tu ouve falar em sistemas de inteligência turística, tu pode ouvir falar de muita coisa. Tu ouve sobre observatórios de turismo, tu ouve sobre relatórios, pesquisas, custo ou gasto médio de turistas nas cidades, nos destinos turísticos. Mas nós, nessa pesquisa que eu abordava anteriormente, nós vimos que o que há de mais, talvez, sofisticado, eu diria, na área de turismo, são processos de Big Data em turismo. Sistemas de inteligência turística baseados em Big Data. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Big Data em turismo. Pode passar? Então, pessoal, o Big Data permite o gerenciamento, compartilhamento de informações e orienta a tomada de decisão dos atores da quádrupla hélice, para que possam programar produtos, serviços e políticas públicas de forma integrada para potencializar o turismo da região. Pode passar, Silvia? O que o Big Data produz ou proporciona? Volume de dados, é muito dado. Então, o que a gente está falando aqui, pessoal? Eu sei que um drama para quem trabalha no setor de turismo, muitas vezes liga lá para o hotel para ver qual foi a ocupação, quantas pessoas passaram no pedágio, para se ter aquela ideia, aquela informação que ela vem picada, que nunca vem com certeza, né, de exatamente qual foi o fluxo de turista, qual é que está a taxa de ocupação. Também se tem, por vezes, vou colocar assim, uma desconfiança que por questões fiscais, o cluster como um todo não forneceu todas as informações. Bom, pessoal, o Big Data ele supera tudo isso, tá? Porque essa massa de dados, ela cai de forma veloz, com variedade, com veracidade e que dá muito valor para a tomada de decisão. Tu independe, vamos dizer assim, da boa vontade de todos que trabalham no setor do turismo, que é o que nós vamos falar aqui, mas tu consegue capturar, né, e transformar esses dados em gráficos sem de forma alguma prejudicar nem a identidade do turista, vamos dizer assim. Ela sempre vai ser tratada de uma forma que nunca se identificará de quem pessoalmente estará se falando, e por outro lado tu vai conseguir todas as informações, né, para que o setor público-privado, desde uma pequena pousada, ou um pequeno restaurante, ou uma casa de lanches que seja, até a Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria de Turismo, ou de um consórcio de prefeituras, ou do Estado, ou até mesmo do Ministério, possa tomar decisão baseada nas informações que o Big Data vai fornecer. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Bom, pessoal, Big Data ele pode ser fornecido por várias fontes. Porém, para o turismo, a gente identificou essas três como aquelas que estão sendo mais usadas no mundo, que são a telefonia, ou seja, vou perguntar para vocês aqui, quem aqui não possui ou não está com um telefone celular? Ninguém. Ou seja, pessoal, todos nós aqui estamos fornecendo dados em Big Data. Eu vou usar o exemplo aqui da Festa da Uva, que eu acho que é um exemplo bem legal para a gente usar, que me ocorreu agora. Se a gente tivesse com o sistema em pé de Big Data aqui, a gente poderia saber quantas pessoas estão nos pavilhões nesse momento, ou durante a semana, ou durante o dia, ou durante toda a festa, e nós saberíamos de onde cada pessoa veio. Quantas vieram de Porto Alegre, quantas vieram de Vacaria, quantas vieram de Bento, quantas vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, da Coreia, enfim. Nós saberíamos quantas pessoas, de onde veio, quando vieram
e por onde elas andaram aqui nos pavilhões e quais os estandes elas visitaram. O Big Data fornece tudo isso com o celular. Só estou dando um exemplo porque me ocorreu na festa, achei que era um exemplo bem interessante. Mas isso nós podemos transportar, e depois nós vamos ver mais a fundo, para toda a região. Se eu estou falando apenas dos pavilhões, essa mesma lógica de deslocamento do turista, como também as impressões que ele teve, os comentários que ele fez, né, sobre os lugares que ele visitou, a gente pode expandir isso para nível de todos os 49 municípios da Serra Gaúcha e todos os lugares que ele possa ter ido. Mas isso a gente vai ver mais em frente. Uma outra fonte de dados são as redes sociais. E como que elas se combinam, essas duas fontes de dados, que é da telefonia com as redes sociais? Bom, eu estou aqui na Festa da Uva, daí eventualmente eu vou resolver postar uma foto ou fazer um comentário em qualquer uma das minhas redes sociais. Então, o Big Data ele vai permitir que, além de você poder mapear por onde os turistas estiveram, todos os registros que eles deixaram em qualquer uma das redes sociais, seja um comentário, seja uma foto, seja um story, seja um vídeo, enfim, qualquer registro ele vai agregar. Então, tu já tem a locomoção e tu já vai ter a impressão do turista. Tu já tem aí duas informações para tomada de decisão bastante preciosa, né? E precisa para tanto o setor privado quanto o público. E uma terceira fonte, que ela é, eu diria assim, mais usada para fazer um monitoramento de um turista mais longínquo, tanto a nível nacional como internacional, é o Big Data das companhias aéreas. Porque eu vou poder, através deste Big Data, saber que, eventualmente, um turista saiu da Espanha, ele veio até Congonhas de São Paulo ele veio até o Salgado Filho, pegou um carro na Localiza, lá, só estou dando um exemplo, alugou, subiu a serra, foi a Gramado, veio para Caxias, foi a Bento, enfim. O Big Data ele vai pegando desde a companhia, quando ele cai no território, ele passa para o Big Data da telefonia, através do home de celular dele, e aí ele pega as redes sociais dele e vai trazendo todo esse pacote de informações e vai jogando isso num dashboard, né, que é acessível ao Estado, ao município, para o planejamento, ao dono da pousada, né, ao dono da casa de lanches, que vai saber durante um ano, né, vamos supor que a Prefeitura de Caxias, integrante, só usando como um exemplo, integrante do sistema, vai disponibilizar para todo o seu comércio, todo o seu cluster turístico, informações do Big Data. Daí o cara lá do Tunico Lanche, sei lá, vai saber que lá passaram tantas pessoas, que 80% eram de Caxias mesmo, mas 20% eram da região da Serra, outros eventualmente eram... Enfim, eu estou dando um exemplo de um lugar pequeno, mas vocês imaginam o que isso pode significar para o que tem a concessão nos parques nacionais dos aparados da Serra, ou para uma rede de hotéis, né, que tem em toda a Serra, ou para qualquer nível, né, de empreendimento turístico. Mas também, e principalmente, para o planejamento das prefeituras, dos consórcios, enfim. Então, são essas três fontes de dados, e agora só falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, o que acontece? Vamos supor que a gente fosse implantar um sistema de Big Data para o turismo da Serra Gaúcha. Tu tem que adquirir esse pacote de dados. Então, a gente vai adquirir, por exemplo, escolhe uma companhia telefônica, ou mais do que uma. Eu quero comprar os dados da movimentação de todos os homes de celular na Serra Gaúcha durante um ano. É tanto. Tu compra esse pacote de dados. Aí tem mais duas empresas, ou outras tantas, que também fazem a compilação de dados de todas as redes sociais e das companhias aéreas. E aí tu compra esses pacotes de dados dessas empresas também compilados. Ou seja, em tese, né, eu estou falando de uma maneira assim bem superficial, eu diria até, mas eu queria implantar um sistema de Big Data. Tu comprar 3 pacotes de dados, né, de 3 empresas diferentes, onde você, por sua vez, e aqui está o cerne do Inova, que é a nossa missão, programar uns dashboards para receber
esses 3 pacotes de dados, transformá-los em gráficos que vão fornecer todas essas informações que eu disse anteriormente. E aí, quem fizer parte de toda essa, vamos colocar, governança, curadoria, vai disponibilizar essas informações para quem quiser. No caso, eu imagino que publicamente, né, para todos que trabalham com o turismo da nossa região, de modo que o nosso turista, o nosso empreendedor na área de turismo, seja cada vez mais competitivo. E será muito competitivo se tiver posse desses dados, né? Vamos em frente, Silvia? Bom, então, pessoal, vamos falar um pouquinho da nossa Serra Gaúcha nesse contexto, nessa introdução que eu fiz. Aqui nós temos a serra, o mapa da serra como um todo, e vocês notem que nós temos 3 tons de cinza aqui, né? Estamos falando da região das hortênsias, da região da uva e vinho e dos campos de cima da serra. Até um passado não muito distante, a gente ouvia falar muito de turismo em Gramado e Canela, depois despontou Bento Gonçalves, né? Muito forte, e hoje, pessoal, não sei se é uma impressão que eu tenha, mas nos 49 municípios da nossa Serra Gaúcha, em um nível ou outro, todo mundo quer turismo. Eu quando vim para cá, eu passei em IP, que é um município que não se falava muito em turismo. Só estou dando de exemplo que isso foi uma experiência no dia de hoje. Parei na estrada, fui fazer um lanche, comecei a conversar com o pessoal dizendo que tem um grupo de turismo, que querem se organizar. Só estou dando um exemplo que todos os municípios da Serra Gaúcha querem trabalhar o turismo. E um dado muito importante, um dado que eu acho assim muito importante, que mais do que 50%, eu diria precisamente, em torno de 69% do turismo na Serra Gaúcha corresponde a um raio de 250 quilômetros da nossa região. Ou seja, quase 70% de todo mundo que consome o turismo está num raio muito próximo. E os outros 30%, eu diria, vêm de uma distância de mais de 500 quilômetros da nossa região. Então, isso é bom no ponto de vista de tu saber que o turista ele está próximo, grande parte deles. É uma região que, comparada a uma grande parte do Brasil, tem um poder aquisitivo médio bem razoável, considerável, ou seja, consome turismo, né? E é bom a gente ter essa visão para a gente poder saber que o potencial de turismo que a gente tem muito perto do nosso, e a gente poder fazer o monitoramento do deslocamento do turismo entre nós mesmos, entre os 49 municípios da Serra Gaúcha, mas também a região metropolitana de Porto Alegre, que tem um impacto muito significativo no turismo da Serra, é muito importante. Pessoal, o que aconteceu aqui? Que uma coisa que a gente não tinha antes, e agora a gente está abrindo vamos dizer assim, um espaço para o turismo ainda maior na Serra. Então, como eu falava, a região de Gramado e Canela, depois Bento, era onde o turismo acontecia. Mas agora está acontecendo que a região dos campos de cima da serra, que é essa região em cinza, está recebendo uma série de infraestruturas na parte rodoviária, eu diria, que é essa pavimentação entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes, e a BR-285 que passa aqui, que liga até o litoral, e mais esse pequeno trecho entre Protásio Alves e IP, vai fazer com que toda a Serra Gaúcha esteja conectada por via rodoviária, o que até então não estaria. Então, é um circuito integrado de turismo da Serra, né, que tem agora, dentro dessa visão que eu falava, do nosso turista estar 70% aqui dentro, podendo fazer um revezamento nesse circuito e outros circuitos que, obviamente, também tem dentro desse circuito, que projetam a nossa região com potencial ainda maior do que ela já tem, porque nós tinha toda a questão do turismo em Gramado e Canela, o turismo gastronômico da uva e do vinho e tantos outros, e agora a gente também está conseguindo os canyons, o turismo de natureza, de meio ambiente, com a concessão dos parques nacionais, ou seja, a Serra Gaúcha num todo, ela tem uma dimensão de turismo de evento, de turismo religioso, de turismo de natureza, de turismo gastronômico, ela consegue abarcar, né, uma série de potenciais na área do turismo,
que é fantástico, extraordinário. E agora com essa infraestrutura que está sendo colocada e quiçá nós consigamos implantar um Big Data em turismo para monitorar todo esse nosso potencial, sem dúvida nenhuma, a mesa do Inova acertou em cheio como necessária nós enxergarmos a inovação no turismo como algo extremamente estratégico para o desenvolvimento econômico e social da nossa região da Serra. Pode passar, Silvia? Bom, como eu falava antes, esse aqui é uma pesquisa, o Emerson me ajuda, de 2019, que foi um ensaio em Big Data que o Sebrae já nos proporcionou. Neste caso, foi através da telefonia. Então, vocês notem, quanto mais denso o tom de vermelho, é onde o turista está mais próximo da Serra Gaúcha. Então, olha o que eu falava ali, 55,5% dos turistas estão a 250 quilômetros da Serra. Depois, 11,9% vai para 500 a 1.000, 8,9 mil e 2.000 quilômetros, e 7% dos turistas que vêm para a Serra Gaúcha estão a mais de 2.000 quilômetros. Então, eu diria que com o pacote de dados do Big Data, de telefonia e redes sociais, a gente consegue fazer um monitoramento já muito preciso deste raio que fica mais próximo. Mas quando a gente quiser saber esses outros, eu diria, vamos arredondar aí, quase 20% de turistas que vêm por via aérea, né, via Salgado Filho, e daqui a um tempo também aqui no aeroporto, já acontece no aeroporto de Caxias, mas mais Salgado Filho, a gente precisa também desse pacote de dados das companhias aéreas e dos aeroportos, para a gente poder, inclusive, fazer o monitoramento do turismo internacional na Serra. Pode passar, Silvia? Então, aqui, né, só como exemplo, com esse pacote do Big Data, a gente tem o potencial para qualquer turista que saia em qualquer parte do mundo, possa ser monitorado e a gente possa saber a origem. Isso é muito interessante, pessoal, assim, quando a gente conseguir avançar, vamos imaginar aqui, né, para um consórcio de promoção da Serra, tá? Hoje todo mundo faz sua promoção, Gramado e Canela, Bento, todo mundo faz muito bem feito. Mas vamos imaginar que num futuro, né, não tão distante, a Serra entenda que vale a pena e seria interessante fazer uma promoção numa escala maior, né, investindo mais, e aí o Big Data vai te dar informações muito importantes para tu saber exatamente qual a linguagem da promoção e aonde tu deve vincular essa promoção. Porque tu já tem mais ou menos um rastreio de onde está o teu potencial turista, né? E aí tu consegue fazer com que esse circuito Serra seja cada vez mais visitado, que tu consiga colher mais informações sobre o turista, que vai dizer, obviamente, o que está bom, o que precisa ser melhorado, e assim por diante a gente vai aperfeiçoando o nosso sistema. Bom, aqui a gente trouxe para vocês um exemplo de onde funciona já um Big Data, que é na cidade de Buenos Aires. Como eu falava antes, aquele primeiro gráfico ali é sobre o turista internacional, que eles sabem de onde vem, né? Eles conseguem monitorar por data, por exemplo, agora a gente está no carnaval, né? Então a gente sabe que o carnaval, por tradição, o volume de turistas que vem para a Serra Gaúcha no carnaval é tal. E o perfil dos turistas que vem para a Serra no carnaval é tal. E com uma tendência maior de ser de tais localidades. Ou seja, tu tem essa informação que no próximo carnaval tu vai estar muito mais preparado, tanto para promover e intensificar ainda mais a vinda desse turista, como para acolhê-lo de uma forma mais assertiva. Então, isso eu dei o exemplo do carnaval, mas a gente pode falar para qualquer data do ano. Pode ser a data da Festa da Uva, pode ser Natal Luz em Gramado, enfim, qualquer coisa, qualquer data que se possa imaginar. Uma outra questão interessante, assim, que eu acho também, por exemplo, que o Big Data proporciona em Buenos Aires, eles chegam ao nível seguinte: eles sabem que brasileiros, porque tem muitos brasileiros, obviamente, que vão fazer turismo em Buenos Aires. O brasileiro costuma estar na Recoleta durante o meio-dia, entre 11h30 e 13h30. E o brasileiro costuma gostar de tal tipo de alimentação.
Ou seja, eles já sabem essa informação. Eles sabem que norte-americanos, em maioria, estarão na Feira de São Telmo a partir das 17 horas em tais dias do ano. Porque os próprios americanos, eles já têm, talvez, estou aqui fazendo uma ilação, uma comunicação entre eles que já vai direcionar que eles estejam lá. E tu consegue capturar esse tipo de informação, né? Qual é a gastronomia preferida, como é que é o deslocamento deles dentro da cidade, e por aí vai. Aqui também competitividade hoteleira, né? Tu vai poder saber, por exemplo, qual é o preço médio que os hotéis, eu vou colocar aqui um nível de competição com a Serra Gaúcha, só a título de exemplo. Serra Catarinense. Um hotel 4 estrelas na Serra Catarinense está cobrando, em média, quanto a diária? E quanto está na Serra? Daqui um pouco um turista de São Paulo, que vai optar para vir visitar uma serra, vai pensar, vou para a Serra Catarinense ou Gaúcha? Ele vai ter também, nessa questão do preço, mais um argumento, ou mais um item para tomada de decisão dele. Então, tu também monitora o preço da rede hoteleira através daí. Enfim, eu vou pedir só, Silvia, que tu volte, eu já vou encerrando a minha parte aqui, no mapa da Serra Gaúcha, só para nós fazer um pequeno exercício. Então, vocês imaginem, pessoal, como eu falava aqui, ó, nós estamos cada um com o celular. Então, na Serra Gaúcha, nós vivemos aqui 1.100.000 habitantes, que eu imagino que pelo menos 1 milhão desses 1.100.000 tenham celular. Então, o Big Data, ele vai ter esse 1 milhão de pessoas monitoradas. E ele vai começar a identificar assim, bom, quando chega sexta-feira, depois das 18 horas, esses pinos começam a se movimentar. Começam a ir para Bento, outros vão para a região das Hortênsias, vai um fluxo para os cânions. Isso eu pegando no nível macro de rodovias. Mas isso também vai acontecer no nível de empreendimento, né? O restaurante vai saber que no final de semana veio, sei lá, 100 pessoas que passaram por ali, que 30 eram de tal locais, no outro final de semana aconteceu outro tipo de dado, e isso vai dando uma massa de dados ao longo do tempo, que vai dando um nível de informação assim, extraordinário. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar para vocês. Que toda essa movimentação, né, do cluster e das pessoas, não só da Serra, então a gente estava falando aqui de 1.100.000 pessoas que estariam monitoradas, em tese, mas que uma parte delas vai sair e vai vir uma outra que vai chegar, que também vai estar monitorada. Enfim, o Big Data sem dúvida nenhuma, pela pesquisa que a gente fez no mundo, principalmente na Europa, Espanha, Portugal, nos países nórdicos, muito forte. Aqui na América Latina, Buenos Aires e agora Cidade do México, né? No Brasil, nós temos uma experiência iniciando no Rio Grande do Norte, se não me engano, né? E agora a nossa Serra Gaúcha tentando ser vanguarda no nosso país, através desse projeto, para tentar implantar um sistema de Big Data aqui também. Pode passar, Silvia? Então, aqui sobre um desenho geral do processo do Big Data, né? Então, tu consegue, primeiro, a obtenção de dados, através dessas plataformas que eu mencionei, depois o processamento desses dados, né, através dos dashboards que serão construídos, a tomada de decisão para o setor público e privado, profissionais e empreendedores, prestadores de serviço, né? Orienta as políticas públicas, identifica oportunidades, antecipa problemas e avalia resultados. E o efeito na política pública, eu diria, do Big Data, ele pode ser, então, lei de incentivos fiscais, inclusive em função do fluxo, né? Estratégias de marketing e comunicação e desenvolvimento de novos produtos e experiências. Pode passar, Silvia? Ganhos para o turismo na Serra Gaúcha, vamos lá, então. Quais são os resultados esperados? Precisão das informações para o setor do turismo, maior assertividade para a criação e oferta de produtos turísticos e serviços, planejamento estratégico do ecossistema turístico da Serra Gaúcha
e melhoria no atendimento e na melhor experiência aos turistas. Pode passar? Enfim, pessoal, agora, já indo para o final da minha apresentação, qual é que é o nosso grande desafio agora? E talvez a nossa grande dificuldade também. A gente já sabe o que quer, a gente já sabe como construir, a gente já sabe como adquirir os dados, a gente talvez teria essa parte técnica já, de certa forma, bem avançada e pronta. No entanto, a gente está falando de 49 municípios e de muitos empreendimentos. E para a gente poder tornar viável isso, a gente precisa ter um sistema de governança, uma instituição ou várias instituições consorciadas. Coloco aqui os municípios, próprio SEBRAE, as universidades, né, os consórcios municipais, organizados de modo que se tenha um mecanismo para aquisição permanente desses dados e fornecimento dos resultados para todo o cluster. A gente também acha que seria muito importante a própria Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul fazer parte desse processo, tendo a Serra Gaúcha como um case inicial em Big Data, que no futuro próximo pudesse ser disseminado para todas as demais regiões do nosso estado. E da mesma forma o Ministério do Turismo, né, Bárbara? Que a gente possa conseguir formatar essa parceria e mostrar que o resultado é muito bom e que o país, o nosso Brasil, vai querer que o Brasil todo o setor de turismo do Brasil esteja monitorado com o potencial que o Big Data pode nos oferecer. Então, aqui uma fotografia dos nossos grandes parceiros, nosso comitê estratégico. Queria citar aqui as academias, Instituto Federal, a UX, a UERGS, o Trinopolo, os líderes executivo e técnico, né? Enfim, a mesa, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério do Turismo e todos vocês que nos tiraram um tempinho e nos prestigiaram aqui nesse painel. Muito obrigado, pessoal. Desculpe, tinha esquecido de mencionar e fazer vamos dizer assim, um elogio muito particular à Silvia, que se não fosse ela, nada de todo esse processo estaria acontecendo, que tem trabalhado incansavelmente, como também as outras gestoras que antecederam a Silvia. Silvia, tu também estás de parabéns. Palmas para a Silvia. Aí, obrigado, Dala. Aproveitando a presença ilustre do nosso prefeito municipal de Caxias do Sul, vou passar a palavra para o seu Adiló, por favor. Uma boa tarde aqui para o Solo de Inovação dentro do Inova RS Summit, prefeito. Boa noite, boa tarde a todos. Minha saudação a cada um dos presentes, saudar o pessoal que vem a Caxias trazer esse aspecto de inovação, né, em nome da Simone, que é a secretária adjunta de Inovação e Parceria, saudar nossos secretários que estão aqui em bom número, o Enio Martins do Turismo, o delegado Paulo da Segurança Pública, o Elvio Gianni do Desenvolvimento Econômico, estão nos acompanhando, mas acima de tudo cumprimentar o governo do estado por esse programa Inova Caxias, que a gente sabe que está percorrendo RS, Inova RS. Nova Caxias, já estamos antecipando. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Caxias tem investido muito nessa questão de inovação e tecnologia, haja vista que através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós aprovamos pela primeira vez na história a redução de 50% da carga tributária, ou seja, de 4% para 2%, né, Daniela Lili? Estamos preparando um outro projeto que deve ir nos próximos dias para a Câmara de Vereadores para isentar outras categorias. Isentar não, reduzir de 4 para 2. Parece pouco, mas eu fui pequeno empresário a vida inteira. Se tu tem 20 mil de imposto para pagar e te deixarem pagar 10 e 10 tu deixar no teu caixa, a diferença é muito grande. E é isso que nós queremos. Nós queremos que as empresas que investem em inovação e tecnologia enxerguem em Caxias um campo fértil para investir, para se desenvolver, com segurança jurídica e também com carga tributária atraente. Porque se tem algo que não aceita ser maltratado é o capital, ele vai para onde o pessoal dá condições. Então, nós estamos nessa rota, a gente quer cumprimentar e agradecer a Secretaria de Inovação e Tecnologia pelo programa Inova RS,
é um avanço. Em tantas áreas o governo Eduardo Leite tem avançado, eu acho que essa é uma delas que vem despontando. É uma nova matriz econômica que se forma e que vem numa velocidade espantosa. E os municípios que não estiverem atentos vão comer poeira. E nós não queremos ficar nesse grupo. Aí a gente quer estar, pelo menos, junto com o comboio na frente. Então, conte conosco por parte da Prefeitura, pode ter certeza que nós somos parceiros. Agradecemos demais a presença de vocês e nós vamos criar o melhor ambiente possível para que essas forças, essas inteligências, que elas não abandonem Caxias, que elas fiquem aqui. É isso que nós queremos. Tá, gente? Obrigado, um abraço, um bom evento a todos. Muito obrigado. De forma virtual agora a gente vai acompanhar o nosso segundo painelista do Aqualua, Eduardo Lorea. É um vídeo rápido, depois a Bárbara, representando o Ministério do Turismo, estará aqui fazendo sua apresentação presencialmente. Com vocês, Eduardo Lorea. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma pena não poder estar presente aí com vocês na Festa da Uva, mas fico muito feliz que esse encontro esteja acontecendo. Então, parabéns aos organizadores. Agradeço desde já o convite para participar desse belo evento e muito feliz de estar ao lado de duas pessoas tão qualificadas quanto a Bárbara e o Dala. Especialmente para a Bárbara, agradeço muito poder ter saído de Brasília para poder participar desse momento na Festa da Uva, que vai ser tão importante para a comunidade do Turistec no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Lorea, eu sou diretor do Aqualua Innovation Hub no Brasil, e eu vou procurar fazer uma intervenção rápida, sei que é sempre um desafio, né, fixar a atenção numa participação gravada, mas espero trazer para vocês algumas informações úteis para esse movimento que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul em torno do Turistec, especialmente na região da Serra Gaúcha. Eu vou compartilhar minha tela, e eu estou partindo do princípio que a maior parte de vocês ainda não conhece o Aqualua. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Aqualua, do que se trata, o que a gente vem fazendo, né, e procurar, então, trazer algumas informações que entendo que sejam úteis nesse contexto. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês um material que fala em diagnóstico do ecossistema de inovação em turismo no Brasil, que é um dos trabalhos que o Aqualua vem fazendo ao longo dos últimos 2 anos, ao lado do Ministério do Turismo. Então, falando um pouquinho sobre quem é o Aqualua é um hub global de inovação em turismo, nascido em Madrid, em 2018, por iniciativa de 2 instituições, a Globalia, agora a Ávores, que é uma grande corporação do turismo, e também a UNWTO, a Organização Mundial do Turismo. Então, essas 2 instituições se uniram para desenvolver uma série de iniciativas e isso tudo ficou cristalizado no Aqualua Innovation Hub. Bom, o que o Aqualua fez nesse período, né? Uma série de ações, mas a que mais se destacou e a que é mais visível são as competições globais de startups de turismo. Essas competições já foram realizadas 3 vezes, né? A terceira edição foi realizada no último ano. Nessas 3 edições participaram mais de 15 mil startups, de 150 países, que é absolutamente extraordinário para qualquer setor, para qualquer competição de startups. As startups de destaque dessas competições receberam mais de 74 milhões de euros em investimento, também atestando aí o valor desse movimento. Indo para frente, então, a gente vai ver o sumário executivo desse trabalho, que é a segunda edição do a segunda edição do diagnóstico do ecossistema Turistec no Brasil. Então, eu vou antecipar que esse ecossistema ele foi mapeado pela primeira vez em 2020, fazendo parte do nosso trabalho com o Ministério do Turismo, e a gente percebeu uma presença relevante de startups, que a gente vai ver logo aqui a seguir, mas também a ausência de mecanismos de fomento, de iniciativas regionais, iniciativas de sociedade civil, de poder público, de setor privado, que é justamente o que essa iniciativa do InovaRS agora representa, e apareceu então no diagnóstico, na segunda edição do diagnóstico em 2021. Então, vamos lá dar uma olhadinha nesse sumário executivo. Então, a principal descoberta quanto ao ecossistema Turistec no Brasil, e quando eu falo em Turistec, para não ter nenhuma dúvida, a gente está falando de todo o movimento da inovação em turismo, não necessariamente de base tecnológica, mas todas as iniciativas de inovação em turismo no Brasil.
Então, a gente percebeu um aumento na adoção de tecnologias, né, o uso de ferramentas e tecnologias de gestão de produto e serviços, e a tendência de manutenção do uso dessas ferramentas em relação ao que a gente viu em 2020. Pois muito interessante, sabendo o que está sendo feito aí na Serra Gaúcha, né, foi identificado que o sistema de Business Intelligence, e que é compatível com o projeto que está sendo desenvolvido aí, né, é crucial para suportar o ecossistema, ou seja, a gente precisa de ferramentas de inteligência, né, que nos permitam fazer uma gestão mais inteligente do turismo e, em primeiro lugar, dos destinos turísticos. Então, as iniciativas de destinos turísticos inteligentes que a Bárbara representa, né, e que vocês têm desenvolvido aí, são um exemplo excelente disso. A gente também identificou um aumento no número de Turistecs. Quando eu falo de Turistecs, eu estou falando de startups ou empresas dedicadas à inovação em turismo, são empresas que incorporam tecnologias ou inovações no seu modelo de negócio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses números a seguir. E também uma carência, né, de venture capital. A gente identifica que o capital é fundamental para fazer com que esse ecossistema se desenvolva e a gente ainda tem um gap, uma carência aí nesse setor. Então, eu imagino que a maior parte de vocês nunca viu um mapeamento de startups de turismo no Brasil. Eu vou mostrar isso porque acho que é muito relevante para a gente identificar que isso está acontecendo, né? Então, a gente consegue ver nessa tela que o Brasil tem 162 Turistecs, ou seja, startups e empresas de base tecnológica em turismo. Essas Turistecs, elas geram aproximadamente 4.500 postos de trabalho, que é muito relevante como setor econômico. E essas empresas têm também 530 milhões de dólares investidos. Também um dado super relevante. Então, mostra que é um setor econômico relevante, que é importante que a gente dê atenção para isso, né? Nesse mapa, a gente consegue enxergar essas 162 empresas. Então, aqui aparecem os logotipos dessas empresas divididos por setores, né? Eu convido vocês a visitarem o site da Câmara do Turismo 4.0, que a Bárbara pode nos dar aqui a informação completa, né? E esses materiais eles podem ser encontrados ali, né? A partir dessa base de dados, a gente extrai uma série de métricas. Eu não trouxe todas elas aqui para fazer uma intervenção mais curta, né? Mas eu trago um primeiro dado, né, que é onde estão concentradas essas empresas, ou seja, quais são os negócios que elas fazem. E um dos negócios majoritários, como a gente vê aqui, é o negócio de software de gestão e analítica, que uma categoria compatível com o que está sendo buscado nesse momento na iniciativa aí no Rio Grande do Sul. A gente vê também aqui esses mercados principais, né? Então, o mercado de atividades turísticas continua sendo um mercado que aparece aqui em primeiro lugar, mas o terceiro na lista é o mercado de gestão e otimização, também compatível com as iniciativas de destinos turísticos inteligentes, né? Então, de certa forma, a gente vê contemplado esse anseio, né, de ter mais elementos para poder fazer uma gestão inteligente do turismo entre as Turistecs operantes no Brasil. Em termos de distribuição regional, também uma curiosidade, a gente vê mais concentração em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e Rio Grande do Sul figurando ali, digamos, no segundo pelotão, né, depois de Paraná e Santa Catarina, no volume de Turistecs. Então, eu antecipava que esse estudo tem uma série de dimensões, né, a partir da base de dados a gente extrai uma série de dimensões que nos permite entender melhor essas Turistecs, volume de investimento, quem são as maiores, a situação deles em termos de qual é a principal carência que estão buscando nesse momento. Então, tem uma série de métricas bastante interessantes que nos permite entender e atuar nesse mercado. Eu não trago aqui por uma questão de tempo. Então, agora também para mostrar como o ambiente Turistec evoluiu no Brasil nesse período, a gente vai ver aqui rapidamente estudos de caso, e especialmente o caso da Serra Gaúcha que apareceu nesse mapeamento, né? Então, foi felizmente uma grata surpresa do estudo de 2021 perceber uma evolução das iniciativas em torno do Turistec no Brasil. Esse estudo não é exaustivo no sentido de mostrar todas as iniciativas que existem no Brasil, mas procura identificar aquelas mais significativas no contexto de 2021, na primeira metade do ano, quando esse estudo foi realizado. Então, a gente vê aqui, foram destacados o Inova-RS, então justamente essa iniciativa aí da macro-região Serra e Hortênsias, a iniciativa do Parque Tecnológico de Itaipu, que tem um vertical de turismo, vinculado lá à usina de Itaipu, né?
e o Sapiens Park em Florianópolis, além de um caso internacional, que é um dos casos mais relevantes a nível internacional, que é o caso do Nest Tourism Innovation Center de Portugal, que imagino que alguns de vocês conhecem. Bom, então eu vou me abster de falar sobre a iniciativa do InovaRS, né, já que a gente melhora aí para falar sobre ela, mas eu queria destacar a relevância dessa iniciativa, que foi uma das mapeadas como uma das mais relevantes no ano de 2021. Né? Então, eu queria dar os parabéns para os promotores dessa iniciativa, né, e espero poder contribuir através do Acalua, ao lado do Ministério do Turismo, do SEBRAE, que é nosso parceiro também, para que essa iniciativa possa seguir adiante. No caso do Parque Tecnológico de Itaipu, né, também é outra iniciativa muito relevante. Então, o Parque Tecnológico de Itaipu, ele desenvolveu 4 linhas de atuação, e uma delas é turismo, também uma iniciativa muito relevante. Eu convido todos a conhecê-la. No caso do Sapiens Park, né, outra iniciativa estratégica lá do estado de Santa Catarina, da Prefeitura de Florianópolis, de todo o ecossistema, representado muito pela ACAT, né, Associação Catarinense de Empresas e Tecnologias. É um investimento muito significativo e que tem o turismo como um dos seus pilares. E aqui eu trago o caso do Nest, que é um caso exemplar, né, que inspira muitas iniciativas no mundo, inclusive o nosso trabalho no Brasil. Então, o Nest é um esforço coordenado do setor privado, dos fundos de investimento e do governo português, né, procurando avançar na pauta da competitividade do turismo português, né, mostrando que se o Brasil quer avançar também nessa pauta da competitividade do seu turismo, que a gente sabe que tem muitas carências, né, então a gente deveria trabalhar nesse sentido também, e é nesse sentido que o Acalua vem desenvolvendo seu trabalho aqui no Brasil. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou dar tempo para que os painelistas, então, possam fazer uma intervenção ao vivo, né, mais interessante, né, você tem um diálogo direto, e me coloco à disposição, seguramente aí os organizadores têm meus contatos, então me coloco à disposição de vocês para poder contribuir com o avanço das iniciativas aí no Sul, e mais uma vez parabenizo os organizadores e todos envolvidos nesse projeto. Muito obrigado e um abraço. Alô? Bate palma pro Eduardo. Isso. Vai. Acho que foi lá. Obrigado. Bárbara, chegou a sua vez. Quem quer escutar a Bárbara, direto de Brasília, Ministério do Turismo? Antes de passar o microfone para ela, agradecer ao Sebrae X, que ajudou na vinda da Bárbara para cá. E tá bom o hotel lá, tá legal? Swan, é difícil de pronunciar, né? Rede de hotéis, também está ajudando na vinda da Bárbara. E eles estão com uma pesquisa aqui, pessoal. Tem um totem aqui fora, saindo aqui do palco. Por favor, colaborem ali, participem da pesquisa da Rede de Hotéis Swan, tá? Grande parceiro também para a vinda da Bárbara aqui. É um prazer tê-la conosco. O microfone é teu. Obrigada, Tiago. Bom, posso tirar a máscara também, né? Bom, agradecer ao Tiago, tenho que agradecer também a Silvia e a Yara também do Sebrae. Vou agradecer a cada um de vocês que está aqui, em nome da secretária Simone, muito obrigada pela presença. Obrigada também por toda a sua fala no início, acho que isso é muito importante. E ter uma Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia mostra a importância que o Estado do Rio Grande do Sul está dando para a inovação no turismo. Isso é fundamental, o Ministério do Turismo vê isso com bons olhos. A gente sabe da importância, inclusive, dessa cooperação, né, que vários municípios estão tendo, e eu acho que isso é muito importante. Bom, vamos falar sobre destinos turísticos inteligentes. Talvez muitos já estivessem curiosos sobre o assunto. Depois a gente escutar o Alessandro e essa apresentação belíssima sobre Big Data e sistemas de inteligência turística, a gente vai falar de um assunto um pouco mais amplo, mas que engloba, no final das contas, esse tema também. Falando rapidinho sobre o que o nosso Brasil tem.
Eu vou falar rápido porque eu acho que todo mundo aqui já sabe muito bem que a gente é um país enorme, com mais de 8.000 quilômetros de praias. A gente tem, além de praias, outras vias navegáveis, mais de 35.000 quilômetros. Somos o segundo país em atrativos naturais, no ranking de competitividade, e o 9º em atrativos culturais. Temos 7 patrimônios mundiais naturais no Brasil, além de 14 patrimônios mundiais culturais, né, da Unesco. E aqui está já atrasado. Aqui tem 10 cidades criativas. Na verdade, a gente já tem 12, porque ano passado entraram também Recife, como cidade criativa da música, e Campina Grande, cidade criativa de artes midiáticas. Primeira cidade no Brasil que trabalha o tema arte e mídia. Okay? E aí a gente olha, depois de olhar tanta coisa boa, a gente vê uma coisa não tão boa assim. Esse daqui é o índice geral da competitividade no turismo do WTTC. Em 2019, a gente via que o Brasil, apesar de ser o segundo em patrimônio natural, né, em competitividade, em atrativos naturais, 9º em culturais, a gente está em 124º de 140 países no quesito segurança. Então, a gente precisa melhorar muito esse tema. A gente nota também que a gente está em 127º em ambiente de negócios. O Brasil não é um país para se fazer negócio. Não é um país que estrangeiros veem com bons olhos. A gente também está mal. A gente está mal em infraestrutura terrestre e portuária, né? Posição 114. A infraestrutura aeroportuária está um pouco melhor, mas, mesmo assim, está muito pior do que os 50 primeiros. E aí, se a gente compara com Espanha, que é o primeiro colocado, vou até voltar só para vocês lembrarem. Brasil é o 32º colocado dos 140 países pesquisados, tá? E a Espanha, em primeiro lugar, tem alguns itens ruins, como, por exemplo, competitividade de preço. Está quase no número 100, estão em 98. Isso daí é algo ruim para eles, mas ainda assim eles conseguiram estar em primeiro, não tendo a quantidade de atrativos naturais e culturais que o Brasil tem, né? Como é que eles conseguem ser tão competitivos? Como é que eles conseguem trabalhar o turismo de forma que o país que não competia com França e Estados Unidos em número de chegada de turistas, hoje é o segundo principal país do mundo em receptivo? Como eles conseguiram isso? Já vamos falar como conseguiram, tá? Mas vocês já sabem lá no primeiro slide, né? Destinos turísticos inteligentes. Estou falando baixinho para vocês depois gritarem. Ah, foi projeto DTI, isso. Vamos lá. Se a gente fala hoje em como está o turismo no mundo, a pandemia, ela transformou digitalmente o mundo. Essa transformação digital ela já vinha ocorrendo há alguns anos e foi aumentada com o novo coronavírus que chegou e assolou todo o globo terrestre. No turismo, a gente vê de várias formas a tecnologia aplicada. Realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, QR Code. Hoje a gente vai no restaurante, o cardápio a gente não precisa mais ler. Você pega o celular, aponta ali, e com o QR Code a gente tem todo o cardápio do restaurante. Beacons, eu não sei se vocês conhecem, eu sei que muitos supermercados nos Estados Unidos usam essa tecnologia. No Brasil, a gente está usando os beacons, principalmente no Nordeste, com um projeto para pessoas com deficiência, para terem acesso à informação. Então, você tem um dispositivo e, por meio do Bluetooth do seu celular, você, por exemplo, está passando, vamos supor, em um museu. Quando você está andando, ele reconhece aquele beacon e te passa a informação no celular. Isso daí é uma coisa fantástica e é muito mais barato do que muitas outras tecnologias que são usadas e que podem ser usadas a favor do turismo. Além disso, a gente tem inteligência artificial, Big Data, como o Alessandro já falou, reconhecimento facial, que está sendo muito usado agora em aeroportos, né? Tecnologia touchless, ou seja, sem
o toque direto. E acho que o que é mais importante no momento, tour virtual. Quando a gente teve fechamento de fronteiras, como é que as pessoas visitavam os locais? Pela internet, por meio de tours virtuais. Mas isso é suficiente? Isso vai substituir o turismo da forma como a gente conhece? Você estar no local? Alguém acha que isso vai ser substituído, que o metaverso, de fato, vai ser o grande boom e que as pessoas vão deixar de viver o real para viver o virtual? Quem acha, levanta a mão. Gente, que legal, ninguém acha. Eu fico contente com isso. Eu trabalho com transformação digital, mas eu tenho que dizer para vocês que nada substitui o real. A gente está no evento, vocês falaram da importância, né, desse evento presencial. Até mesmo eu tinha falado, quando estava difícil a minha vinda, falei, gente, se vocês quiserem, eu faço uma palestra digital, uma palestra online. E falaram, não, por favor, não, venha. E aí viabilizaram a minha vinda. De fato, eu acho que é muito difícil a gente substituir o real. O real, a gente tem aí nossos 5 sentidos, né? E o digital ainda não conseguiu chegar no olfato, no tato e no paladar. Então, é claro que isso vai te ajudar a promover o seu destino, mas não tem como a gente substituir todas as sensações, as experiências que a gente tem no real, nesse mundo digital. Então, por que a gente está defendendo tanto o mundo digital? Por que a gente quer tanto essa digitalização, essa transformação digital? Para nos ajudar. A gente tem que contar com o digital para nos ajudar. Isso é fundamental. E como é que a gente pode conseguir essa ajuda? Por exemplo, com o projeto Destinos Turísticos Inteligentes. Então, qual é o objetivo desse projeto? Deixa eu ficar aqui, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo ver também. Atender às mudanças necessárias... Eita, aqui tem um barulho do vento, não fica legal, né? Atender às mudanças necessárias que os destinos no Brasil devem enfrentar em uma estratégia nacional, mas com abordagem local. Vou para frente, então. Essa abordagem local significa que cada um tem suas especificidades. Então, a gente não pode esquecer disso na hora de desenvolver o nosso produto e de trabalhar esse produto dentro do território e na promoção para fora. Tá ok? Mas o que é destino turístico inteligente, no final das contas? Eu ouvi essa palavra já umas 8 vezes desde que você começou a falar e ainda não sei o que é. Então, vamos para um conceito. Esse conceito foi uma adaptação do conceito original. Para quem não sabe, destino turístico inteligente é uma metodologia que foi criada na Espanha. Opa, o país primeiro em competitividade do turismo, né? Exatamente. Eles criaram essa metodologia em 2012, 2013, e com um conceito parecido com o que a gente traz. Qual é a diferença? Por que o Brasil quis mudar um pouquinho esse conceito? Porque a gente viu que o destino turístico não é um território que age de maneira inovadora, sustentável, acessível. Não, ele é um território que gerencia seus processos e seu espaço, tá? O seu território. Por que gerencia? Porque eu acho que a vida está em constante evolução. Ninguém a gente está e continua caminhando. A gente continua aprendendo, a gente continua crescendo, a gente continua se desenvolvendo. E o destino também. O destino, ele tem toda essa evolução, né? Desde o momento em que ele é descoberto até o dia de hoje. Por que até o dia de hoje? Porque amanhã ele já é outro destino. Ele já evoluiu mais um pouco. Então, ele é um destino turístico inteligente, é um destino que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, comprometido com os pilares que impactam positivamente na qualidade de vida dos moradores e na experiência dos turistas. O que você está querendo dizer com pilares? Pilares são os eixos nos quais a metodologia de DTI vai se apoiar. A gente vai trabalhar com base nesses eixos. Então, a gente tem, na metodologia brasileira, 9 eixos. Como eu falei, o Brasil adaptou a metodologia original surgida na Espanha.
a gente contratou uma consultoria, que foi o Instituto Ciudades del Futuro, da Fundación Ciudad de la Plata, da Argentina. E por que a gente contratou argentinos, né, nossos grandes rivais no futebol? E por que a gente não foi direto à Espanha? Na verdade, foi um contrato de Argentina mais Espanha, tá? O Instituto, eles pegaram toda a metodologia com o aval da Cerritur, que é a sociedade espanhola criadora. Então, eles são chancelados pela Cerritur para trabalhar essa metodologia aqui, e a Cerritur aceitou que o Brasil adaptasse a metodologia para o nosso país. Por quê? Porque eles entenderam que a realidade espanhola é muito diferente da realidade brasileira. Mas eles trabalharam isso no México, trabalharam isso na Colômbia, estão começando a trabalhar no Chile. Por que o Brasil tem que fazer diferente? O que a gente tem de especial para ter que fazer uma adaptação que outros países não tiveram? Justamente isso, a gente veio depois. A gente viu que não funcionou na Colômbia, a gente viu que não funcionou no México, e a gente viu que no território brasileiro, do tamanho de um continente, se a gente não incluísse e não mudasse algumas coisas, a gente não ia conseguir trabalhar de uma maneira eficaz e eficiente. Então, a metodologia espanhola traz esses 5 primeiros eixos: governança, acessibilidade, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Para o Brasil, a gente acrescentou mais 4 eixos: mobilidade e transporte. Não preciso dizer por quê. Temos um país do tamanho de um continente. A mobilidade e o transporte é um problema aqui. Vimos ali no índice de competitividade. Infraestrutura terrestre, portuária, aeroportuária. Então, a gente precisava trabalhar esse eixo, esse pilar. A gente precisava trabalhar também a questão de promoção e marketing. Por quê? Porque a gente não sabe se vender. A gente não sabe pegar esses produtos maravilhosos que a gente tem, colocar ali na prateleira para o turista comprar. Eu falei aqui com pessoas de alguns municípios. Eu sou brasileira, eu conhecia a Serra Gaúcha, mas eu não conhecia muitos dos municípios que estão sendo oferecidos para a gente tão lindamente aqui na festa da uva. Então, a gente precisa saber se vender melhor, a gente precisa saber se colocar no espaço correto. Então, era muito necessário trabalhar com mais força esse pilar, esse eixo, promoção e marketing. Segurança, eu acho que eu não preciso falar. A gente viu também no índice de competitividade, e posso dizer para vocês que Colômbia reclamou muito, quando trabalhou a metodologia espanhola, que sentiu falta de trabalhar a questão da segurança. A América Latina, como um todo, tem problemas de segurança muito maiores do que a Europa como um todo. Então, a gente tinha que trabalhar esse pilar também. E, por fim, mas não menos importante, o pilar criatividade. Nossa, criatividade é um problema para a gente? Não. Criatividade é solução. Criatividade é o que a gente tem de mais lindo, tá? Não é à toa que o Brasil é o 3º país com mais cidades na rede mundial da Unesco de cidades criativas, a UNESCO Creative Cities Network. Então, se a gente é o 3º país, só perdendo para a China e para a Itália, é porque a gente sabe trabalhar a criatividade. A gente está trabalhando a economia criativa como quase nenhum país do mundo. E isso vale a pena colocar aqui como algo a mais e algo bastante positivo. Então, isso foi incluído também na metodologia. Temos, com esses 9 pilares, 108 requisitos que são trabalhados por cada cidade quando querem realizar seu diagnóstico e traçar um plano para se transformar num DTI. Então, são esses 108 requisitos baseados nesses 9 pilares e em questões ligadas à administração, gestão de uma cidade, que vão ser o manual metodológico para um destino se transformar em DTI. Opa, você falou manual, quer dizer que qualquer cidade pode pegar esse manual e trabalhar o tema? Sim. Fizemos esse projeto. Ano passado foi um ano de teste da metodologia, então a gente testou com 10 destinos piloto, que é o que eu vou mostrar agora, e
vamos lançar agora, final de março, os 10 destinos vão receber seu certificado de destinos turísticos inteligentes em transformação, e aí a gente vai lançar esse manual metodológico para qualquer destino brasileiro que queira começar esse processo de transformação em destino turístico inteligente. Mas por que eu vou querer me transformar num DTI? Lembra que Espanha é o primeiro país em competitividade no mundo? Quem não quer ser mais competitivo? Quem não quer melhorar os seus índices, ter notas melhores, estar mais bem qualificado? Então, assim, a gente tem aqui uma série de vantagens. Não preciso nem ler. Eu acho que já deu para entender a importância de se trabalhar, né, o tema DTI. E aí, vou mostrar como é que o Ministério trabalhou isso. Eu vou tentar passar rapidamente, para a gente não ficar enrolando. E também queria abrir para perguntas no final, para quem tiver interesse. O primeiro foi a seleção dos destinos. A gente teve que fazer uma grande lista com destinos brasileiros que tinham potencial para ser um destino piloto no projeto DTI Brasil. É importante dizer para vocês que um destino que acabou de surgir, despontar no mercado, a gente não acredita que ele tenha a capacidade de se transformar de destino emergente em DTI. Todo destino tem uma fase de maturação. E aí, a gente não pode transformar um bebê que ainda não aprendeu a andar em um aluno top que sabe fazer as 4 operações matemáticas. O bebê ele tem que passar por fases. Os destinos passam por uma escala também, para poder se transformar em DTI. Então, destino emergente é aquele destino que ele está famoso agora. Ele surgiu porque alguém postou no Instagram, um famoso foi lá, todo mundo começou, eu quero ir para esse destino. Mas, muitas vezes, ele não é um destino que tem uma estrutura turística. Não tem hotéis, não tem restaurantes, os atrativos eles estão na mão de pequenos empresários que não sabem nem como trabalhar, como vendê-los, né? Então, o destino emergente, depois que começa a ter essa estruturação, ele vira um destino estruturado. Depois, com a estruturação, começa a fase de organização dessa governança. Começa a ter uma secretaria de turismo, começa a ter um conselho municipal de turismo, começa a ter todo um trabalho de gestão e de governança mesmo. Então, ele passa a ser um destino maduro. Ele agora tem condições de se transformar em um DTI. A gente querer pular etapas, às vezes, é um pouco perigoso. Então, por isso que, quando a gente selecionou os 10 destinos, o Ministério não quis fazer um chamamento público, porque a gente sabia que muitos destinos que ainda não tinham ideia, só estavam lá pela moda, iam se inscrever. A gente queria pegar, então, a gente pegou destinos estruturados, e aí analisou nível de competitividade, analisou questões como conectividade, entrada de turistas, quantidade de hotéis, mapa do turismo, em que, né, qualificação eles tinham. Tudo isso foi levado em conta, que nos gerou um ranking, e aí, no final, a gente teve a decisão de 10 destinos. 2 em cada região no Brasil. Isso foi fundamental. A gente não queria deixar nenhuma região de fora, e a gente queria diferentes tipos de destinos. Destino de sol e praia, destino de floresta, destino cultural. Isso era fundamental para a gente testar a metodologia em todo o seu âmbito. Então, a gente tem região norte, foi feito em Rio Branco e Palmas, nordeste, Recife e Salvador, centro-oeste, Brasília e Campo Grande, na região sul, foi Florianópolis e Curitiba, e na sudeste é o único que foram 2 no mesmo estado, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Com a seleção dos destinos, vem a segunda fase, que é o comprometimento dos mesmos. Nenhum destino consegue trabalhar uma metodologia se o seu prefeito não está comprometido. Então, o Ministério do Turismo solicitou o preenchimento e assinatura de uma carta de compromisso por parte do prefeito para que, de fato, o projeto seria trabalhado ali, disponibilizando recursos, tanto recursos humanos como recursos financeiros. Isso era fundamental. Se o destino não quer trabalhar, a gente não vai conseguir fazer nada.
né? A gente pode até abrir a porta, dar um empurrãozinho, mas ele vai ficar ali, vai passar e ficar parado depois da porta. E agora, o que eu faço? Então, tem que ter esse comprometimento. Depois disso, veio a fase do diagnóstico. A consultoria, ela exigiu uma série de documentações, os destinos, fez visitas técnicas, para realmente ver em que lugar cada destino estava. A gente só consegue pensar num traçado, eu quero estar lá, mas eu não sei onde eu estou agora. Como é que a gente vai conseguir traçar essa rota se a gente não sabe onde está? Então, esse diagnóstico foi a fase mais importante do início do trajeto, certo? Então, depois do comprometimento, é feito o diagnóstico. Com o diagnóstico, começa o plano de transformação. O plano de transformação nada mais é do que uma planilha enorme. Lembram que são 108 requisitos, né? Então, nessa planilha, você tem a pontuação em cada um dos requisitos feitos com base nesse diagnóstico. Quando você tem essa pontuação, você começa a ver, eu não estou bem aqui, eu preciso ter uma ação para melhorar isso daqui. Olha, isso daqui eu estou bem, eu nem sabia que eu estava assim, que legal, posso deixar essa. Essa daqui eu estou bem, mas eu ainda posso melhorar, até porque a gente está com um projeto, então vou melhorar aqui. O plano de transformação é isso. São as ações que o destino está se dispondo a fazer para caminhar para esse novo nome, para se transformar em um DTI. Aqui, muito importante lembrar, o plano de transformação ele é feito pelo destino, não é feito pelo Ministério, não é feito pela consultoria. É o destino que tem que decidir cada uma das ações que ele vai tomar para se transformar. Outra coisa importante é que o destino que fez o seu plano de transformação, ele não é um DTI. Ele é um destino em transformação. Ele é um DTI em transformação. Na Espanha, eles chamam de DTI aderido, ou destino aderido. Eles aderiram ao projeto, mas ainda não são destinos turísticos inteligentes. Ele só é, de fato, um destino turístico inteligente quando ele consegue fazer, implementar as ações que ele escreveu nesse plano. Ele tem que ter pelo menos 80% dessas ações cumpridas, 80% de pontuação mínima em cada um desses 108 requisitos do projeto. Aí, sim, ele passa a ser um DTI. Para vocês entenderem melhor esse plano de transformação, ele é um documento, como eu falei, é uma matriz, né, que vai especificar essas ações, como eu disse. Então, você tem os 108 requisitos, tem o diagnóstico. Se ele não teve pontuação suficiente, tem que ter aquelas ações. Se ele teve uma pontuação suficiente, ele pode ou não ter uma ação. Porque, às vezes, você já até pensava numa ação para melhorar algo que você já achava bom. Mas não é necessário. O que é extremamente e realmente necessário é nas ações que você não teve a pontuação suficiente. A pontuação ela vai de 0 a 5. 0 é porque você nunca pensou numa ação daquele tipo, tá? E aí a gente tem o 1, o 2, o 3, quando já começa a ter algum tipo de pensamento, mas a ação não está implementada, ou a ação não está no papel, tudo tem que estar registrado. O destino, não, mas a gente faz isso. Você tem como comprovar? Não. A gente faz isso daqui, você tem como comprovar? Você pode falar com o Zezinho ali da vendinha da esquina, que ele vai dizer que a gente faz. Isso não é comprovação. Se você não tem registrado, você não tem a comprovação. E o registro é importante, porque ninguém está para sempre aqui, né? Assim como em governos, assim como em empresas, se a gente não tem esse registro, fica muito difícil. A documentação é a prova legal de que a ação está sendo feita. Então, as notas 4 e 5 significam que você tem a ação realizada. Você cumpriu com aquele requisito. Se você não tem, você não cumpriu. Ele está dando aí, por exemplo, o requisito de análise do contexto DTI, processo para operação, incentivo à diversidade cultural, colocando espécie de notas. E a ação que ele mostra, que está dizendo o que vai fazer para resolver esses problemas. Ali no 5, Bárbara, você disse que não precisava ter ação. Não precisava. Eles colocaram. Isso daí é um exemplo de que você pode melhorar o que já está bom.
Opa, deixa eu colocar aqui o exemplo de um não cumprimento. Ele coloca aí, evidência do destino. Ele não tem mapa de processo para gestão do DTI, não está cumprindo com o requisito, teve nota 2. Aí, ele vai ter que pensar em ações para cumprir. Ele pode, por exemplo, vou fazer um mapa de processos. Eu já tenho esse mapa de processos, só não está documentado. Então, eu vou documentar o mapa de processos. Isso daí são espécies de ações. Aqui, ele põe exemplos de cumprimentos. Ele tem evidências no destino, tem disponibilização no site de informação sobre hotel, espaço, espaço cultural, atração, restaurante, bar, experiências. Está cumprindo, está com nota 5, ele não precisaria fazer nada. Mas aqui eles falaram que vão incorporar também nas informações agências de viagens e manter o site atualizado em tempo real. Isso daí é uma proposição que o destino fez para melhorar algo que já estava bom. Então, é algo que pode ser feito e é muito legal. E aí, quando a gente fala aqui em informações e atualização em tempo real, a gente volta ao que ele estava explicando para a gente. Sistema de inteligência turística, Big Data. Então, olha só que legal. É isso que o sistema de inteligência turística tem a ver com o DTI. Os sistemas vão melhorar a informação disponibilizada, vão documentar e vão registrar o que a gente tem de informação no ar, porque a gente tem informação aqui. As telefônicas conseguem passar para a gente a informação. Tá, conseguem, mas elas passam? Vocês já têm algum contrato com eles para para receber essas informações? Vocês já trataram esses dados para transformar em fato em informação? Porque é isso, o dado não tratado é só dado. Depois que você trabalha esse dado, é que ele vai virar informação para se transformar em inteligência. Isso é inteligência de mercado. É você ter essa informação para disponibilizar para a tomada de decisões. Né? A gente escutou isso há alguns minutos. Então, que é o sistema de inteligência turística? É uma plataforma, atualmente, uma plataforma online, tá? De dados relacionados ao turismo e à inteligência de mercado. BI é isso, Business Intelligence. Então, inteligência de mercado, de maneira a auxiliar a tomada de decisões, na gestão e na promoção. Não é só para a tomada de decisões, é para também você ter esse auxílio na promoção do seu destino, na promoção do seu negócio, na forma como você vai gerenciar esse negócio, ok? Ou o seu destino, e, dessa forma, potencializar a atividade turística e o desenvolvimento econômico e social do destino. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ele tinha citado, alguém falou do Rio Grande do Norte, eles têm o Sírio, Sistema de Inteligência do Rio Grande do Norte. A gente tem Citur. O Citur, ele já foi vendido, ele começou com eu não sei se ele era startup, mas ele era uma empresa que vendeu para alguns destinos, principalmente no interior do estado de São Paulo, certo? A gente tem o CIT, que é o Sistema de Inteligência Turística da Espanha, o Feeware Marketplace, aí eu falo Fireware, mas na Argentina eles falam Feeware, certo? É um sistema muito usado, não é o sistema usado em Buenos Aires, eles utilizam do MyBrian. Então, hoje, você tem diversas empresas e diversas formas de trabalhar o sistema de inteligência turística, a gestão do Big Data, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem que isso é possível ser feito aqui também. A gente está um pouco de dúvida. Corre atrás, vai lá, conversa um pouquinho com o pessoal do Rio Grande do Norte. A gente tem que aprender a trabalhar cada vez mais cooperado. A gente tem que trabalhar em conjunto. Não mais isso de eu estou aqui, ele está ali, eu não vou passar porque... Claro, quem tem conhecimento tem poder, mas quem tem cooperação tem mais poder ainda. Certo? E aí a última fase é a avaliação do projeto. Essa avaliação é justamente para a gente ver o que está funcionando, o que precisa ser melhorado. Então, é um processo contínuo para a gente conseguir essa melhoria, para a gente identificar o que de fato foi feito, né? Isso daí eu acho que é fundamental de todo o projeto. Então, ele tinha que estar como uma última fase.
Quem quiser mais informações sobre o projeto DTI, a gente lançou no mês passado no Rio Innovation Week a cartilha digital. Ela é um material que ajuda a entender um pouco mais, fala dos requisitos. Eu vou até colocar aqui, porque eu coloquei um QR Code. Não falei de QR Code no início? Então, vocês podem baixar a cartilha, tá, por meio desse QR Code. E aí vocês vão entender melhor o projeto e ter casos de sucesso também por todo o mundo. Isso é uma coisa legal para pensar em ações que os destinos aqui podem começar a fazer também, para começar a implementar estratégia de destino turístico inteligente. Deixa eu chegar para o lado, porque eu acho que eu estou atrapalhando. Pronto? Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, não sei se tem tempo, mas mais uma vez eu agradecer também a Silvia, que foi uma grande parceira aqui, né, do Ministério, para viabilizar a nossa vinda. Agradecer ao Tiago, agradecer ao Sebrae em nome da Yara e agradecer mais uma vez em nome da Simone, todas as autoridades aqui presentes. Obrigada, boa tarde. E se fosse uma pergunta, quem faria? Ninguém. Não tem perguntas, obrigado. Estamos com o tempo bem estourado. E agora nós vamos fazer a entrega do kit? Sim. Silvia, tu faz a foto, por gentileza? Eu vou convidar o secretário de Turismo de Caxias do Sul, o Enio. Fernanda, obrigado. Para fazer a entrega aqui para a Bárbara. E vou convidar Simone para fazer a entrega aqui para o Dalla Santa. E assim a gente faz um registro com os dois panelistas. Pode fazer, Fer, um deles ali? Obrigado. Dalla, foto, por favor, Simone. Uma foto com os quatro. Junto. Simone, mais uma foto, secretária, por gentileza. Eu fico aqui no canto. Aí, eu vou ficar lá então. Vamos deixar as meninas na ponta. Aí, depois nós vamos mexer em todo esse stand aqui. Bate palma aí pra gente não ficar pensando. Isso! Valeu! Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dalla Santa. Enio, Simone, obrigado pela gentileza.